A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. E nós vamos falar então, nessa noite, acerca da teologia do conforto. Eu queria que vocês comentassem uma frase para a gente começar. Então é preciso que se atentem bastante nessa frase. Uma frase de um poeta, mas também de um filósofo americano do século XIX, chamado Henry Thoreau. Mas esse poeta e filósofo americano do século XIX, ele disse assim: a maioria dos homens vive uma existência de tranquilo desespero. A maioria dos homens vive uma existência de tranquilo desespero. Mais uma vez. A maioria dos homens vive uma existência de tranquilo desespero. Como é que vocês comentariam essa frase? Isso, claro, trazendo para o nosso contexto bíblico, o contexto que você tem acerca do conhecimento de Deus, acerca de quem é o homem, já que ele é um poeta. Então, permita-me poetizar. E como é que você analisaria essa frase? Lembre-se que não é uma questão de certo ou errado, viu, gente? Mas a grande questão, irmãos, é que... Porque quando a gente pensa na realidade bíblica, a gente tem em mente justamente isso. Que o homem sem Deus, ele caminha, ele vive, essa grande maioria, em um tranquilo desespero. Por quê? Porque o homem, ele se acomoda naquilo que traz essa paz aparente e muitas vezes passageira. Alguns, por exemplo, vão tentar se buscar um conforto dos seus problemas, das suas lutas e tribulações em vícios. A gente conhece muita gente assim. Você conhece? Eu conheço muita gente. Quantas pessoas que você conhece que, por causa dos seus problemas, procuraram conforto nas drogas? Esse é um problema sério. Muitas pessoas vivem um tranquilo desespero. Então vão buscar no vício, muitas vezes, sanar um vazio existencial. Na pornografia, no álcool, jogos, no dinheiro, trabalho. Na verdade, assim, os ídolos do coração. O que são os ídolos do coração? É tudo aquilo que a gente coloca na nossa vida em primeiro lugar com o intuito de querermos nos sentir plenos com aquilo. E a gente esquece que a grande lição do texto bíblico é outra. Nós estamos falando da teologia do conforto. E a teologia do conforto, ela nunca pode ser uma teologia do tranquilo desespero. Via de regra, é um desespero tranquilo. É como Paulo. A ponto de desesperarmos da nossa própria vida. Vocês estão lembrados? Paulo falou, a ponto de desesperarmos da nossa própria vida. Mas o apóstolo Paulo, ele pode desesperar da sua vida num momento, numa tribulação, numa situação, numa luta, né? Parece que o Malone citou essa questão, às vezes desesperamos. Nós citamos essa questão quando estudamos o primeiro capítulo, que às vezes a luta é dificílima, mas temos uma tranquilidade. Temos aquela paz que excede todo o entendimento. Nós falamos da paz de Deus e da paz com Deus. Paz de Deus e paz com Deus. Não esqueçamos isso, gente, né?
São duas aplicações práticas que nós fizemos no sentido de que nós temos a paz no nosso relacionamento com Deus pela salvação em Jesus e recebemos paz dia a dia nas nossas tribulações, nas nossas lutas, naquilo que o Senhor nos proporciona através do seu Santo Espírito. Portanto, quando a palavra do Senhor diz aqui, Deus de toda consolação, no versículo 3, ela literalmente está falando da teologia do conforto, né? Porque quando você quer trabalhar o conforto, você precisa ir além do que o dinheiro pode comprar. Você precisa ir além, muito além daquilo que nós citamos aqui como exemplos. Porque todas essas coisas perecem. Todas essas coisas precisam ser vividas dentro dos princípios bíblicos, mas sempre num aspecto secundário. Porque existe um altar no seu coração. E nesse altar não pode haver outro a não ser um. E esse é um primeiro aspecto da teologia do conforto. Deus, somente Deus, é a base maior, o princípio do conforto. Porque diz o texto bíblico, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Ele é o maior conforto que você pode ter. Não é o dinheiro, não são os bens, não é a sua família, não é seu trabalho, não é qualquer coisa que possa te dar prazer momentâneo. Deus é o maior conforto que você pode ter. Daí a expressão Pai de misericórdia. A ideia do Pai aqui, nós até comentamos um pouco naquela primeira lição, falando que esse consolo não vem apenas do Deus Pai, mas obviamente vem também do Deus Filho e, claro, também vem do Deus Espírito Santo. Mas eu gostaria que você pensasse como Pai de misericórdias, principalmente uma questão voltada pela questão da procedência. O Pai como o princípio de todas as coisas. Porque nós sabemos que o Filho é eternamente procedente de quem? Do Pai. Portanto, quando nós pensamos no Pai, nós pensamos que todo consolo, todo conforto emana dele, em Jesus, no Espírito Santo e em tudo aquilo que ele nos proporciona. Ora, se ele te dá um trabalho que te dá paz, se ele te dá um sustento que lhe confere paz, se ele te dá o privilégio de viver dia a dia com a esposa, com o marido, com os filhos, passeando dentro de casa, se você está gozando a vida de alguma maneira ou de outra, saiba que tudo isso vem de quem? Vem do Pai. Nós precisamos ver no Pai a procedência de todas as coisas e não colocar o que é procedente no lugar daquele que é o princípio e maior conforto que nós podemos ter. É um engano. É um engano gigante nós colocarmos as coisas no lugar do Criador. Portanto, meu querido, quando nós pensamos na teologia do conforto, é fundamental a gente ter essa primeira lição no nosso coração. Deus é o maior conforto que eu posso ter. Deus é o maior conforto da sua igreja. Deus é o maior conforto para a sua família. Não há nada que possa substituir isso. E é interessante. Anda um pouquinho aí para frente no texto que nós vamos meditar em breve, né? Que Deus nos dá a graça. Você e eu somos vasos de barro. Essa é a grande verdade. Nem precisa saber muito da questão judaica para entender o que é um vaso de barro, né? Se tiver um vaso de barro e um vaso de ouro, qual que vale mais? De ouro, né? Obviamente, né? Mas somos vasos de barro. Mas olha só o que o texto diz do versículo 7 ao versículo 10. Versículo 7 diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de quem?
De Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém perplexos, porém perseguidos, porém abatidos, porém levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. O vaso de barro, meu querido irmão, ele tem um tesouro. E esse tesouro não está nele, no sentido de é dele próprio, mas vem para ele. Deus, meu querido irmão, quando ele habita em nós e nos faz o seu templo, nos faz o seu santuário, nos faz a sua igreja, nos faz o seu povo, nos faz amados dele, nos confere conforto nas piores situações. Então, de fato, se nós fôssemos aplicar a frase do poeta Henri Thoreau num princípio bíblico e colocar bem aqui no capítulo 4, versículos 7 a 11, nós poderíamos dizer que não a maioria, mas os eleitos, né? Os poucos que creem em Jesus, eles vivem o quê? Um desespero tranquilo. Por quê? Olha só o que o texto está dizendo. Somos atribulados. O que é isso? É desespero. Porém, não angustiados. O que é isso? Tranquilo. Eu estou vivendo lutas, estou passando por tribulações, estou tendo dificuldades, mas eu tenho paz no Senhor. Rememore aquelas palavras de Jesus sobre a paz que nós lemos. Deixo-vos a minha paz. A minha paz não vou-la dou. Não se turbe. Crede em Deus. Porque na casa de meu pai há muita morada. Olha aí, tranquilidade. É, tranquilidade. Agora o pessoal enganou. Agora botaram a primeira, a segunda, tá indo. Então assim, na casa de meu pai, Jesus aponta a tranquilidade, o descanso. Lembra que nós já falamos daquela questão que o nosso tempo é de militar. O nosso momento é um momento de luta. A igreja está aqui não é para viver uma vida tranquila. Nós temos uma luta dentro de nós. Que luta é essa? Espiritual. Dentro de nós. O velho homem, a velha natureza Aquilo que eu quero eu não faço, aquilo que eu não quero e o novo homem espiritual, justamente. Nós temos aquela luta contra o pecado do outro, que cria as contendas, que cria as dificuldades, que nós citamos aqui quando estudamos 1 Coríntios. E temos aquela luta que a gente não pode ver. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra o quê? Ou seja, nós estamos lutando, gente. Isso é militar. Por isso que a igreja é chamada de militante. Então o tempo é de militar, é de lutar, é de trabalhar, é de obrar, é de estar lado a lado, procurando que o reino de Deus avance. Mas enquanto o reino de Deus está avançando, a sua salvação está progredindo, enquanto você deseja se santificar-se a cada dia, você vai ter uma vida tranquila? Não, você vai ter uma vida difícil. Mas vai ser um desespero tranquilo. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Porque Jesus disse, estarás comigo no paraíso. Porque ele disse, naquela hora e naquele lugar, não haverá mais dor, nem fome, nem choro. Você entende, meu querido? Tudo aquilo que está preparado para aqueles que amam a Jesus é fonte de tranquilidade, mas como a recompensa do trabalho. E agora é tempo de trabalhar. Então, gente, Deus é o maior conforto. Vamos repetir? Não esqueçamos disso. Agora, o segundo princípio da teologia do conforto aqui. Deus revela o seu conforto pela igreja. Você entendeu isso?
Porque quando nós imaginamos Deus é meu conforto, estamos em primeiro lugar imaginando os nossos vínculos com Deus num aspecto particular. Quando você ora, quando você lê a Bíblia, quando você jejua, quando você tem o seu relacionamento com Deus, como Deus te conforta nas suas tribulações. Agora, meu amado, esse é um primeiro aspecto da teologia do conforto. O segundo aspecto isso não é só para você. Você é amado por Deus, mas aquela pessoa que está do seu lado, na igreja, também é. Olha o que o texto bíblico diz no versículo 4. Volta aí e olha aí. É Ele que nos conforta em toda a nossa Tribulação. Ou seja, esse aspecto individual, onde Deus vem e nos consola e nos conforta e cuida de nós, é o que nós falamos. Mas agora Deus está mostrando que também Ele revela esse consolo pela igreja como um ministério, como uma missão, como algo que nós devemos fazer como igreja, porque Ele diz, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Portanto, veja, meu amado irmão, a importância de nós reconhecermos que Deus ele nos usa para falar ao coração de outros. Deus usa a paz que Ele nos confere para apaziguar outros. A experiência que Ele nos dá para ajudar outros. Assim como Ele me contempla, Deus me usa para mostrar ao outro que ele também é contemplado por Deus. Portanto, tudo que nós passamos aqui vai ser usado por Deus para Ele revelar o seu conforto pela igreja, para a igreja, para a glória dEle. Então, na igreja, amado irmão, quando a gente percebe as virtudes recomendadas pelo apóstolo Paulo nas suas cartas, a gente vai ler algumas daqui a pouquinho, a gente percebe que a vida cristã ela vai muito além daquele princípio da adoração dominical. Nós já falamos um pouco disso, mas é importante que nós fixemos essas bases. A sua relação com Deus tem que ser muito mais do que cantar hinos a Deus, ir à igreja no domingo com uma rotina, como um compromisso sagrado que você tem. A vida eclesiástica, ela demanda a sua relação com Deus, mas ela também demanda uma relação com o seu irmão. É estranho a gente pensar em pessoas que se dizem cristãs, mas não tem relação, não tem comunhão com a igreja. Sabe, eu creio que nós somos a igreja principalmente quando estamos unidos. Porque você pensa o seguinte, né? Jesus, quando foi falar que ele estaria no meio, né, ele disse 2 ou 3. Eu sei que se estivermos sozinhos, Deus também está conosco, porque somos templo do Espírito Santo. Mas no aspecto de comunhão, no aspecto das relações, no aspecto do ensino do Mestre, nós vemos Jesus sempre colocando o coletivo. São 12 discípulos, eles vão de 2 a 2, né? Sempre tem mais um reunido, porque, meu amado, nós precisamos conviver e aprendermos uns com os outros. E é claro, por causa das dificuldades que existem nesses relacionamentos, muitas pessoas não querem isso. Por quê? Porque aquele irmãozinho que foi salvo por Jesus Cristo, apesar dele ser bem pior que você, não é verdade? Porque geralmente nós somos santos, somos perfeitos, nós somos cheios de Deus, né? Nós somos crentes demais. Mas o outro irmãozinho é difícil, ele é complicado, ele é um irmão assim que está longe de Deus, ele não sabe de nada. Então, às vezes esse irmão pisa no meu calo, às vezes esse irmão fala uma palavra que me fere, às vezes esse irmãozinho ele é difícil e a gente não quer mais servir a Deus, a gente não quer mais congregar, a gente não quer mais estar junto. E aqui que eu tenho certeza que isso não acontece aqui, viu, pastor?
Mas lá no Brasil, quantos irmãos e irmãs que eu chegava e falava, irmão, vão ajudar ali, vão cooperar ali? Ah, não, pastor, não quero não, porque aquele irmão lá é complicado. Gente, a pior coisa que tem é você tá. Isso não acontece aqui não. Eu não sei de nada, viu, irmão? Mas eu não sei de nada. Mas a pior coisa que tem nessa era da internet, né? É você estar lá no culto, domingo e tal. Aí de repente, na primeira oportunidade que você tem no novo culto, você percebe que alguém não apareceu na igreja. Aí você vai querer saber por que a pessoa não apareceu na igreja. Aí quando você vai lá saber por que a pessoa não apareceu na igreja, é porque aconteceu uma coisa. Ah, pastor, não colocaram o meu nome no boletim no aniversário da igreja. Um erro de uma secretária. Ah, pastor, colocaram lá no grupo do WhatsApp não sei o que e eu não gostei. Ah, pastor, o pastor que veio aí falou um negócio lá do púlpito, eu achei que é para mim. Ah, pastor, o presbítero, o diácono falou assim, assim, assado. Ah, que não sei o que. E aí umas coisinhas assim que vai minando a fé. E as pessoas, ao invés de perceberem que todos somos pecadores e precisamos compreender que estamos aqui para adorar a Deus em primeiro lugar, para sermos edificados uns pelos outros e progredirmos juntos, elas tendem a se afastar, como se o afastamento fosse trazer cura, fosse trazer desenvolvimento, fosse trazer santificação. É difícil. Mas olha aí Romanos 12, vamos lá. O que o apóstolo Paulo quer dizer, então, quando nós falamos dessa questão de consolar, né? Em termos de consolar uns aos outros. Romanos 12, as virtudes que ele recomenda aqui. Agora eu quero que você pense se você tem feito isso, ou se você tem visto isso na igreja, né? Porque, como eu disse, Deus revela o seu conforto pela igreja. Ou seja, se você é igreja e o outro é igreja, então um precisa abençoar o outro com esse ministério do conforto, com esse encorajamento, com essa paz, com esse conforto, com essa experiência que você adquiriu, abençoar a vida de outra pessoa. Então o apóstolo Paulo começa aqui no capítulo 12, versículo 9. Ele começa assim, ó. O amor seja sem... Já começou bem, né? Porque a hipocrisia, irmãos, é uma coisa que não pode haver no meio da igreja. Então ele diz, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Achou aí, Tânia? Romanos 12, 9 e 10. 12. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra. Tá difícil ou tá fácil? Não precisa nem responder, vamos continuar. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Olha só, compartilhai as necessidades dos santos, praticai, agora vai ficar fácil, abençoai os que vos abençoais e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai. Olha só, talvez esse versículo seja o versículo chave aqui. A gente volta nele. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de sedes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens e, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal. Olha só, várias virtudes aqui que
precisam ser o foco da vida cristã. Mas pensando no que nós estamos falando, que Deus revela seu conforto pela igreja, aquilo que deve ficar bem firmado na nossa mente e coração nessa noite é o versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Que é isso, irmão? É justamente essa verdade, é Deus revelando o seu conforto pela igreja. Um irmão para com o outro irmão, abençoando, edificando, alegrando porque aquele irmão, né, conseguiu um trabalho, conseguiu comprar um carro, casou, sei lá. Olha, ele está feliz, vamos ficar felizes com ele. Agora, ele está triste, ele está precisando de ajuda, vamos ajudar, vamos caminhar ao lado dele também. Essa empatia é fundamental na igreja. E talvez é justamente isso que nós possamos entender quando a palavra do Senhor diz em Atos que a igreja contava com a simpatia de todo o povo. A nossa igreja precisa ser vista como uma igreja simpática. E uma igreja simpática, ao meu ver, é uma igreja que tem empatia com as pessoas. Então, se as pessoas precisam chorar, nós estamos ali chorando com essas pessoas. Se as pessoas estão se alegrando, nós estamos ali se alegrando com essas pessoas. Quando a igreja não consegue nem se alegrar e nem chorar, ou seja, quando ela não está nem aí para as pessoas, aí nós não estamos sendo igreja. Deu para entender, irmão? Então não é possível que você viva e me diga: pastor, eu sou confortado por Deus, Deus é meu maior conforto, Ele me conforta, Ele cuida de mim, e eu não consigo ver você vivendo a vida cristã só até aí. Isoladamente. Você precisa demonstrar todo esse conforto nesse alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, compartilhando as suas experiências e sendo usado por Deus para abençoar outros. Amém? Mas tem mais, né? O texto bíblico, meu amado, ele está falando dos sofrimentos de Cristo Jesus, das suas lutas, daquilo que ele passou. É importante que você entenda que sim, Deus é seu maior conforto, que sim, Ele revela esse conforto pela igreja, mas acima de tudo, Deus garante o conforto por causa de Jesus. Deus garante o conforto em Jesus. Deus não te conforta porque você é mais bonito, Deus não te conforta porque você é legal, Deus não te conforta porque você deu o dízimo, Deus não te conforta porque você orou mais que o outro, Deus te conforta por causa de Jesus. Apenas isso. Esse é o conceito de graça, esse é o conceito de misericórdia. Eu achei até interessante na lição essa frase, porque ela disse assim: ok, dar o que não se merece é graça. Dar o que não se merece. Então, se você recebe algo de Deus que você não merece, é o quê? É graça. E não dar o que se merece é misericórdia. Então você merece, mas você não recebe, o que é isso? É misericórdia. Para mim é justamente esse o conceito maior que nós temos que entender ao pensar em Jesus. Porque, meu amado, nada, absolutamente nada que nós recebemos para o nosso conforto, recebemos por nosso mérito. Recebemos por graça. E se recebemos por graça, foi por causa de quem? Do único que foi capaz de pagar o preço. Eu sei que é muito comum a gente ficar falando na igreja: eu vou pagar o preço, né? Eu vou pagar o preço, eu vou pagar o preço. Meu filho, você não vai conseguir pagar o preço. Só um é capaz de pagar o preço. Foi capaz de pagar o preço. Que foi quem? Jesus. Se você ora e pede Deus dar, não foi porque você pagou o preço. Foi a graça.
Foi a graça de Deus. A graça. E aí, quando você estiver ali pensando, nossa, eu mereço ser destruído. Eu mereço morrer. Ah, eu mereço desaparecer. Ou, eu não mereço nada disso. Lembre-se, se Deus não está te punindo por causa dos seus pecados, se Deus não está destruindo por causa dos seus pecados, é porque a misericórdia de Deus está se manifestando em você. Então, de fato e de verdade, tudo isso só é possível por causa de quem? De Jesus. Então Deus fala, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Ele disse isso lá em Romanos. E no capítulo, voltando um pouquinho, lá no capítulo 8, ele vai dizer o quê? Mas justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de quem? De Jesus Cristo. Portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Amém. Jesus, irmãos. Então Deus garante esse conforto em Jesus. Então lembre de graça, lembre de misericórdia, lembre de Jesus e lembre-se, não é por sua causa. E isso vai à contramão do que tem sido ensinado por aí. Onde se diz que todo o nosso conforto, tudo que temos, vem da nossa fé. Ou você nunca ouviu isso aí? Isso é poderoso. O pastor sabe que é poderoso, né? Porque é simples, ó. Fé, irmão. Tem que ter Não, fé. Toninho fala, pastor, vim aqui trazer uma oferta aqui de $1.000, né? Porque eu quero prosperar a minha empresa. Aí o pastor falou, se você colocar $1.000 aqui e tiver fé, você vai prosperar. Aí o Toninho vai lá, coloca $1.000 e fala, eu tenho fé, pastor, vai dar certo, né? Só que ele não prospera. Aí ele chega para o pastor depois e fala assim, pastor, não prosperou. Qual que é o problema? 1.500. Tem que ser valente. Tem que ser fazer mais. 1.500. Meu irmão, a sua fé está pequena. O valor também é 500. Tem que dar é tudo. Sua fé é pequena. Eu vou até usar o jargão mais ideal. Você tem que pagar o preço, meu irmão. Nossa. Literalmente. Tem que pagar o preço, né? Irmão, não é esse o conceito bíblico. Senão ele fala assim, você duvidou. Jesus já pagou o preço por esse conforto que o Senhor nos dá e oferece, que é graça e misericórdia. Portanto, vamos ler um outro texto, Hebreus, capítulo 4, porque apresenta Jesus como sumo sacerdote e você vê como Jesus se coloca literalmente em nosso lugar. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 14. Perfeito, né? Olha só esse finalzinho. Para recebermos misericórdia, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É tudo que nós estamos falando aqui. Entende, irmão? E tudo isso só é possível por causa de quê? Por causa do sumo sacerdote que se apresentou em nosso lugar. Sem pecado. O único. Quem foi? Jesus. É só por ele. Amém, irmão? Então, a teologia do conforto é assim. Ela é repleta desse ensinamento. Vamos botar lá em Coríntios. Deus é o maior conforto. Vamos repetir? Deus. Não esqueça. Deus revela seu conforto pela igreja. Vamos lá? Vamos repetir? Deus revela. Não vamos esquecer, gente. Deus garante um conforto em Jesus. Vai para encerrar, né? Versículos 6 e 7. Ele diz assim: mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz. Suportando vós com os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim os sereis. É interessante isso aqui, porque o apóstolo Paulo ele está falando agora das suas experiências e falando que como a igreja pode aprender também com as suas experiências.
das suas viagens missionárias, em especial essa terceira. E o apóstolo Paulo está fazendo justamente aquilo que nós dissemos na questão anterior, né? Pela igreja, esse conforto, ou seja, toda a história bíblica, todas as viagens missionárias, todas as experiências do apóstolo Paulo e dos demais, servia como consolo, fonte de conforto para as igrejas da Acaia, para as igrejas da Ásia Menor. Então isso acontecia num sentido maior, amplo, geográfico, mas isso também devia acontecer ali, num ambiente menor da igreja, porque esse é o grande ensinamento. Mas à medida que ele vai falando essas questões do versículo 6 e 7, algumas palavras vão apontando. Enquanto ele vai falando do sofrimento e do aprendizado, dessa relação do conforto, ele vai soltando algumas palavras. Então ele diz: paciência. Depois ele fala da esperança firme. E à medida que ele foi lendo essas questões, eu me lembrei de alguns textos bíblicos e compreendi que um quarto aspecto da teologia do conforto que nós não podemos esquecer é que Deus amadurece a sua igreja enquanto a conforta. É interessante. Mas qual é a melhor maneira de nós aprendermos do que senão passando pelas circunstâncias? Eu fico pensando, por exemplo, se nós teríamos fé em Deus, se teríamos realmente, se buscaríamos a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, se tivéssemos tudo e em ampla abundância. É um questionamento que a gente deve fazer. Eu sei que você já deve ter lido na Bíblia alguém dizer: Deus, não me dê menos para que eu venha blasfemar contra o Senhor, e também não me dê mais para que eu venha esquecer de Ti. Porque parece, meu amado, que quanto mais somos abastados nesse mundo, mais confiados ficamos nas coisas. Mais confiados ficamos em nós mesmos. Mais confiados ficamos naquilo que nós podemos fazer. Agora, quanto mais, aliás, quanto menos dispomos, mais dependentes ficamos de Deus. Pode ficar de pé, querido. Aquele que pensa estar de pé, veja que não cai. Então, assim, amado, quanto menos nós dispomos, aparentemente, mais próximos vamos ficar de Deus. Agora, a grande questão é, pense em Jó. Jó tinha de tudo. Era abastado. E era um homem fiel. Amém? Até a família. Agora, por circunstâncias especiais, a gente conhece a história de Jó, esse homem veio a perder tudo. Agora eu pergunto para você, o que você faria numa situação dessa? Se você perdesse tudo? Se até a sua mulher, aquela que você ama, chegasse para você e falasse: amaldiçoa esse Deus e morre. Você consegue... Amaldiçoa, pelo amor de Deus. Amaldiçoa e morre. O que você faria? Será que nós agiríamos como Jó? Será que nós teríamos essa posição de Jó? Porque isso mostra que realmente o seu coração não estava nas coisas. Seu coração estava o quê? Nas coisas. Em Deus. Porque apesar de não ter nada, apesar dele estar no pó, ele poderia dizer: eu sei que o meu Redentor vive. A gente conhece o fim da história, né? A gente sabe que Deus abençoou Jó e deu muito mais do que ele. Eu não sei se isso vai acontecer comigo, com você, se um dia nós perdemos tudo. Mas a questão é, se a nossa relação com Deus for testada nos limites, nós seremos ainda servos de Deus? Diremos como Davi: bendito seja Deus, Deus me deu, Deus tirou. Faríamos isso?
A grande questão é que Deus, Ele sim, Ele amadurece-nos, Ele nos melhora, Ele nos dá desenvolvimento da salvação em todas essas situações que vivemos. Você pode considerar a tribulação difícil, as guerras difíceis, as lutas difíceis, as provações difíceis, mas lembre-se que é a partir delas que Deus vai te amadurecer, que Deus vai te ensinar. É ali que você vai aprender a depender de Deus. Os 40 dias de Jesus no deserto, ao final deles, Jesus teve fome. E justamente quando ele é tentado pelo diabo, Jesus ele demonstra o quê? A sua total dependência de Deus. Quando ele precisava, quando ele sentia uma necessidade profunda dentro dele, ainda que ele pudesse fazer acontecer, se suprir, ele tinha total condição para isso, ele não o fez, mas procurou ser dependente do Pai. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede. É isso que nós temos que aprender, irmãos. Se você é rico, se você é pobre, se você tem mais, se você tem menos, você precisa ser servo do Senhor. Se um dia você tem pouco, um dia você vai ter muito, ser fiel no pouco e ser fiel no muito também. Se você teve muito e agora você tem pouco, assim como você foi fiel no muito, também seja fiel, mas seja fiel sempre. Porque o que nós relembramos lá, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, é: o que se requer do despenseiro é que cada um deles seja encontrado fiel. E nós, como despenseiros da casa de Deus, tudo que temos, nós precisamos ser assim. Então essas palavras que o apóstolo Paulo soltou nesses 2 versículos, paciência. Como eu posso ter paciência diante das tribulações? Você vai virar para Deus e falar assim: Deus, eu quero paz. E aí Deus manda uma guerra. Né? Parece meio antagônico, né? Mas é justamente ali que você precisa aprender a se colocar dependente de Deus para viver a paz. Porque qual é o sentido de você ter paz nos pastos verdejantes em meio às águas tranquilas? Qual que é o sentido de ter paz num lugar assim? Você não precisa de paz. Né? Você já tem a paz ali. Mas eu quero ver você ter paz quando você passar pelo vale da sombra da morte, né? Aí você vai compreender realmente, vai amadurecer. Deus vai te ministrar nesse momento. Ele falou da esperança firme. Essa firmeza também é um resultado de um trabalho de Deus em nós, em meio a tudo aquilo que é conturbado. Lembre-se, por exemplo, daquela passagem onde Jesus está com os discípulos no barquinho. E o que acontece? Ele está dormindo. Isso é tão didático para nós, né? Porque o que está acontecendo do lado? Ah, mas imagina, Jesus está lá assim tranquilo e tal, os discípulos estão desesperados com o que está acontecendo. Porque o barco ia virar, eles iam morrer, sei lá o que estava passando na cabeça deles, mas Jesus estava tranquilo. Jesus fala a sua criação e a sua criação traz grande paz, bonança. Os discípulos ficam assim: nossa, quem é esse que até faz o mar se acalmar? Quem é? Aí o pastor domingo vai cantar, né? Mestre, o mar se revolta, as ondas são... mas sossegai, né? Perceba como isso pode ser didático para nós. Como é que eu vou ficar firme em meio às circunstâncias? É justamente esse o aprendizado que vamos ter. Não há como ficarmos firmes, resolutos, firmados diante de uma situação extremamente calma. Nós precisamos demonstrar que estamos resolutos quando as situações são adversas. Firmados na rocha quando as situações são adversas. Então Pedro,
ele resolveu ir até Jesus, num outro texto, né? Por sobre as águas. Aí o que aconteceu com Pedro? Ele começou a afundar. Aí não deu para circunstância. Porque as circunstâncias ao redor trouxeram para ele algo que o abalou. E ele começou a afundar. Ah, se seus olhos estivessem firmes em Jesus até o fim, certamente ele chegaria até o Mestre. Então, meu querido irmão, o ensinamento bíblico é de que nós vamos amadurecer por meio das circunstâncias que o Senhor nos permite passar. Então, se você está passando por uma circunstância, por uma dificuldade, por uma tribulação, a teologia do conforto é essa. Deus está revelando nesse momento que você amadurecerá ao passar por esse momento difícil. Você vai sair dela mais firme. Você vai sair dela com mais esperança. Você vai sair dela com mais esperança. Você vai sair dela mais crente do que você entrou. Pelo menos precisa ser assim. Vamos ler um texto? Atos. O apóstolo Paulo ele falou de algumas circunstâncias, né, difíceis que ele estava passando, a ponto de esperar a própria vida. E aqui, no capítulo 14, a partir do versículo 19, fala de uma dessas. Paulo estava o quê? Sendo apedrejado. Então, quer dizer, Não, calma aí, segura aí. Paulo estava sendo apedrejado, irmãos. Essa é uma situação bem complexa, né? Difícil. Difícil. Agora olha o que diz aí o versículo 19. 19 é o versículo 22. O grande problema da igreja, irmãos, fazendo aqui uma alegoria bem interessante, é que muitas pessoas desistem depois do apedrejamento. Muitas pessoas são vencidas aí. Mas o apóstolo Paulo, que ficou numa situação extremamente difícil, porque o texto bíblico diz que deram ele por morto. Então, meu amado, você pode imaginar o que aconteceu, né? Ele realmente estava mal. Mas toda essa circunstância tirou ele do foco. Fortaleceu ele mais. A palavra do Senhor diz que ele se levantou e continuou a sua viagem missionária. A palavra do Senhor diz que ele fez depois muitos discípulos, que ele anunciou o evangelho. E a mensagem dele era qual? Exortava, fortalecia os discípulos com esse conforto, né? Exortando a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino. Portanto, meu amado irmão, o caminho é esse. O caminho para o reino de Deus é um caminho tortuoso. Não que você vá pagar o preço, viu? Eu não creio nisso não, né? O apóstolo Paulo não pagou preço de nada. Cristo pagou o preço. O apóstolo Paulo apenas servia ao seu Senhor com toda a sua vida. E aqui ele mostra isso. Mesmo que dessem ele por morto, ele se levantou e continuou no mesmo intuito. E fez a sua obra, fez o seu ministério, fez aquilo que o Senhor chamou para fazer. E, meu amado, confortava outros com a sua própria vida. Agora a grande pergunta é, e você? E nós? Será que estamos ficando pelo caminho? Depois do apedrejamento? Será que estamos desistindo diante da primeira adversidade? Se estamos, irmãos, é porque ainda somos crianças espirituais. Se você quer amadurecer, é necessário passar pelas tribulações. É necessário passar pelas adversidades. Então, se é necessário, pastor, qual é a minha esperança? A sua esperança é o conforto que você tem, meu querido. Deus é o maior conforto que você pode ter. Ele é maior. A sua alegria é saber que Deus revela o seu conforto pela igreja. Quando você está na igreja, Deus vai trazer paz ao seu coração, Deus vai trazer conforto.
Pode ser que você tenha lutas na igreja também, mas lá também é fonte de consolo, não é só de luta. Deus vai te abençoar ali. Lembre-se, meu amado, que ali você só tem esse conforto por causa de Jesus, não é nada do que você é, que você representa, que você tenha, não. Tudo que você faz, tudo que você tem, lembre-se, meu amado, tudo isso só vem depois de Jesus. Jesus é a razão de todas as coisas. E acima de tudo, queira amadurecer. E amadurecer envolve realmente passar por circunstâncias que estão fora do nosso controle. Porque se estiver no nosso controle, meu querido, nós não vamos amadurecer, já estamos prontos para isso. O crescimento vem diante das adversidades. E lembre-se, quando você passar pelo vale da sombra da morte, aquele versículo que todo mundo conhece. O Senhor e nada me faltará. Amém? Amém. Amém. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Pô.